1h53. Nós estamos conversando com o Marcos Friedrich. Ele é coordenador executivo da AMAC, Associação dos Municípios do Acre. Tem aqui uma pergunta do Paulo, da Cidade do Povo, mas antes de eu passar a bola aqui para o Paulo, queria fazer uma abordagem com você, entendendo, Marcos, que o Acre, assim como outras regiões da Amazônia, e aqui eu estou querendo dialogar com a dificuldade do trabalho do IBGE, porque eu acho que vale a pena você falar um pouco sobre isso, é importante. Os municípios como Porto Walter, como Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e tantos outros, são municípios que têm uma geografia muito específica, que têm uma cultura muito específica. Para você perceber a dificuldade de um recenseador em trabalhar nesses ambientes, o impacto que isso gera e a consequência disso lá para a Corte de Contas, né, no Tribunal de Contas da União. Porque o TCU, quando o relatório, os números do IBGE chegam até a mesa do ministro, o ministro não está, ou está pouco interessado em saber se aquela comunidade é uma comunidade ribeirinha ou não, se teve seca ou não. O TCU quer o número frio apenas. E as decisões vêm a partir desses números. E aí, como é que isso impacta o trabalho de vocês e dos prefeitos também? Assim, tá? No nosso caso, né, aqui do Estado, né, que é totalmente dependente do repasse do governo federal, né, principalmente nos nossos municípios, a dificuldade que o IBGE enfrenta, né, e enfrentou nesses últimos, se eu não me engano, o censo começou a partir de agosto, foi prorrogado, né, por mais 2 vezes, e eu acho que agora que vai estar finalizando, né, agora dia 30, né, no caso hoje, essa falta da estrutura física, né, do próprio IBGE, de poder ter a sua estrutura, principalmente de pessoal, né, que eles tiveram que fazer concurso para contratar recenseadores por tempo determinado, aluguel de veículos, né, e o corte de orçamento, né, a gente sabe que o IBGE tinha, se não me engano, tinha uma previsão, eu lembro de ter visto em outras matérias, né, que tinha uma previsão que eles tinham feito de 3 bilhões, e esses 3 bilhões caiu para 100 e poucos milhões, né, esse recurso onde o IBGE teve que se readequar a nível nacional, porque lembrando que nós não estamos falando só dos 22 municípios do estado do Acre, são 5.569, né? Porque tem um Distrito Federal que também teve o recenseamento, né? E essa dificuldade aqui no Acre nós tentamos minimizar ela com o apoio das prefeituras, dos nossos prefeitos, que todos se colocaram à disposição para auxiliar o IBGE e as suas equipes, colocaram canais de informação, colocaram pessoas específicas para poder acompanhar isso, né? Para poder dar a quebra mínima possível, né? Como você bem falou, infelizmente os números quando são apresentados são calculados de forma fria, né, não conhecendo as nossas realidades. O Acre é um estado de território não é tão grande, mas nós temos os municípios muito grandes, com núcleos urbanos pequenos e com muita área rural. Isso dificulta o trabalho do recenseador. Isso. Se a gente for levar em consideração, nós temos município hoje que 60% do seu território, que é rural, né, 60% não, 80%, e a população está concentrada ali num campo de 5%, e onde está muito dispersa a população. E essa população dispersa, muitas vezes, ela não é vista, ela não é consultada, mas no final, quando vai gerar a política pública, que é a área do saneamento, a área da saúde, a área da educação, o município não vai ter aquele recurso. Você estava me explicando aqui no intervalo, por exemplo, que dependendo do perfil do município, por exemplo, se você tem uma população mais envelhecida, se eu tenho crianças e jovens com transtorno do espectro autista, tudo isso vai impactando. Só que para isso eu preciso que o recenseador verifique isso, não é isso? Isso é uma composição, né? O repasse federal ele passa a ser uma composição, né? Quando você levanta que o município tem uma taxa grande de idosos e vai ter políticas públicas que são feitas pelo próprio governo federal, governo estadual e governo local, municipal, né? Que vai gerar um impacto maior de investimento, né? E esses repasses são feitos de acordo com os programas e ações que o governo federal tem já no seu plano de governo, no seu PPA, na sua LDO, na sua LOA. E aí, isso, quando você não consegue demonstrar isso para o governo, né, para o governo federal, você acaba de não conseguir acessar esse tipo de investimento.
E aí o cidadão tem direito de exigir, né? Só que aí, ao mesmo tempo, esse repasse passa a ser só de responsabilidade do recurso próprio, né? Das prefeituras, não é? Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos fazer um recorte aqui. Prefeitura de Rio Branco, Certo. que é a melhor estruturada. A Prefeitura de Rio Branco tem uns programas próprios de saúde, de educação e tal. O Tribunal de Contas não poderia aceitar, é uma pergunta, não poderia aceitar esses números que esses programas oficiais têm como se fosse um auxiliar nos números do IBGE, aonde o IBGE não consegue ir, a Prefeitura apresenta esses dados oficiais. Isso não seria possível, não seria aceitável, na tua opinião? Então, é uma ação a se pensar, né, Ita? Porque é o seguinte, como eu mencionei anteriormente, né, agora no intervalo, né, os municípios trabalham com várias bases de dados. Né? A educação tem a base dela, que é a parte das matrículas, ele tem um perfil da família que é atendido pela parte da educação, como a saúde também tem um perfil das famílias que são atendidas, né? O próprio governo do estado, a partir do momento que você faz um atendimento num pronto-socorro, você acaba participando de algumas informações que vão balizar investimentos, né? E assim, o IBGE ele faz esse censo, né? Nesse censo ele busca essas informações, só que não de forma direta, né? Às vezes tem vários prefeitos que até questionaram agora, né, por que o próprio IBGE não poderia pegar, além do recenseamento, pegar a base de dados da saúde, da educação, da assistência social e migrar para ver se onde é que a falha, né, ali daquela informação não estava aparecendo, né? Pois é, agora também aí, porque tem muita gente desconfiada, né? O telespectador é um bicho desconfiado por natureza. Então, assim, ó, o telespectador deve estar falando assim, mas o Itaã está falando isso, e se tiver um prefeito danado, que de repente possa mentir nos números, nos relatórios, né? Só para dar aquela inflacionada para poder pressionar o Tribunal de Contas da União, também corre esse risco, né? Então, hoje nem tanto, porque Não? é o seguinte, todo cidadão ele possui um CPF, né? E esse CPF, você não consegue pegar aquele CPF e criar um número, você não consegue pegar as informações. E os municípios, eles passam a ter esses atendimentos, essas ações diretas à população, e pela rigidez do próprio Tribunal de Contas, da União, dos órgãos de controle, essa forma de burlar é muito difícil, né? Não estou dizendo que não possa ocorrer, porque a gente às vezes não conhece, né, uma parte da gestão, mas eu acho muito difícil, porque essas informações elas têm que estar em bases cadastrais, né? Hoje, aqui no estado do Acre, nós temos uma base da assistência social que é nacional, que é o CAD único. O CAD único não quer dizer que a pessoa que esteja no CAD único é um beneficiado de um programa social, mas ela está declarando ali que ela é vulnerável, né? Então, nessa declaração de vulnerabilidade dela, lá tem CPF, RG, endereço, se tem idoso, se tem criança com alguma deficiência, se tem algum deficiente na família. Então, com isso, você consegue fazer uma base mais geral. Correto. Tem aqui o Paulo da Cidade do Povo. Sabemos que o Rio Acre foi apelidado de Tietê do Norte. No Alto Acre, o Rio Acre sofre com falta de tratamento. E ele queria saber qual a participação da AMAC, se a AMAC fiscaliza isso ou não. Então assim, até agradeço o Paulo, né, por essa pergunta. É bom até para a gente fazer esse esclarecimento. Né? A gente trabalha diretamente com os municípios, né? Então, o que cabe à competência municipal, a AMAC auxilia e ajuda. Nesse caso aí, antigamente existia a empresa a Depasa, né? A empresa Depasa, que era responsável pela essa parte do saneamento, né? Que é abastecimento e coleta de esgoto dos municípios, e o município de Rio Branco também. Recentemente, Rio Branco trouxe de novo, né? Municipalizou, hoje tem o SAERB. Mas, nesse caso dos municípios, é uma competência que cabe ao Estado, né? Então, o Estado, sim, ele tem esse know-how, tem esse trabalho todo organizado junto com os municípios, né? Juntamente com a elaboração dos planos de saneamento, que dão os nortes de como fazer a melhor coleta do esgoto, o melhor abastecimento, a melhor distribuição, né? E aí, cabe mais ao Estado, né, dar essa informação. Correto. E a AMAC auxilia os municípios só nessa parte mais interna da gestão municipal. Ô Marcos, em relação a essa questão do fundo de participação do município,
Você alimenta alguma esperança para os prefeitos? Acho que essa decisão do Supremo Tribunal vai dar um fôlego, vai dar para pelo menos 2023. Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como é que vai ficar para o ano que vem, é isso, não? Então, assim, no nosso caso, né, eu digo a nível local do estado, mas é uma situação que está acontecendo no Brasil todo, né, essa situação que ocorreu agora com esse problema de diminuição do fundo de participação aconteceu em praticamente, foi feito esse levantamento recente pela própria CNM, Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos, mais de 60% dos municípios do Brasil foram atingidos por essa situação, né? Uns mais do que outros, uns que estavam previsto o aumento diminuíram, né? Mas com essa ação que foi entrada, que deu entrada e foi aceito pelo tribunal, né? Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, além de ter dado esse fôlego, né? O que a gente está tentando é o seguinte: os municípios que não cresceram no tamanho que era para ter crescido, que eles pelo menos não diminuam a faixa que já estava sendo definida. A luta é essa, então? A luta é essa. É manter a faixa, né, do repasse já existente, né, para não ter essa variação de receitas, né, porque isso vai impactar onde? Diretamente na população, a que mais precisa ser atendida, né, a que precisa do atendimento da saúde, o que precisa da educação, o que precisa da assistência, ou da agricultura, vão ser impactados direto. Né? Então a nossa briga é essa, juntamente com a Frente Nacional de Prefeitos, juntamente com a Confederação Nacional de Prefeitos e as outras associações a nível nacional. Queria saber qual é o nível de conversa, porque nós já estamos, o mês de janeiro praticamente acabou, fevereiro está aí, a nova turma que vai assumir a legislatura em Brasília já está arrumando as malas, né? Alguns já estão colocando até o brochinho de parlamentar federal. Eu queria saber como é que está a conversa da AMAC com essa turma nova. Já teve? A AMAC vai provocar uma conversa de nivelamento? Como é que vai ser? Então, assim, tá, nós todos já estamos conversando, né? Recebemos visita agora no mês de janeiro do deputado eleito Roberto Duarte, já foi lá na AMAC, conheci um pouco a estruturação da AMAC. Né, nós temos ex-prefeitos que vão estar também indo para o Congresso. Destaque de né? Porto Walter, né? O prefeito Zezinho Barbari, muito bom prefeito. Na época que ele foi prefeito de Porto Walter, muito bem avaliado nos seus 2 mandatos. Chegou a presidir a AMAC, inclusive? Presidiu a AMAC num período de reeleição, né, da prefeita Socorro, que também está indo para Brasília. Né, a prefeita Socorro conhece muitos municípios, sabe que a realidade municipal ela não adentra a sua gestão, e sim toda a população é atingida. Né? Eles, todos que estão entrando hoje, têm um cunho municipalista. Né? Então, você chega a afirmar isso? Chego a afirmar. Né? Então a gente vê que essa nova legislatura que está entrando agora vai trabalhar em parceria com a AMAC, nós sabemos disso, todos já se colocaram à disposição. Né? E a gente agradece, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, pela falta de perna que os nossos municípios têm, pela falta financeira, a AMAC pode ser um suporte a eles. Né? E os nossos deputados e senadores estão bem alinhados com a gente, e a gente tem certeza que tem muito a contribuir ainda. Então. Você destacaria numa próxima conversa com esses parlamentares algum segmento da gestão que você percebe na conversa com os prefeitos, que é onde a gestão mais erra? Então assim, eu não falo o erro em si, né? A gente fala da situação do financeiro mesmo, né? E não quer dizer que só o financeiro resolve, né? A boa gestão também resolve, né? Mas uma das coisas que a gente está destacando junto aos nossos parlamentares é um cuidado maior agora com o saneamento básico, né? A gente sabe que o saneamento básico é um item importantíssimo. Você investir no saneamento básico, você diminui até em 4 vezes o investimento de saúde. Né? Hoje, uma das maiores dificuldades que os municípios têm é a falta de aterro sanitário. Né? Hoje, o Ministério Público, de forma acertada, está acompanhando os nossos municípios, vendo a melhor forma de tentar resolver. A gente já fez várias reuniões com o Dr. Danilo Lovisário, né? Juntamente com alguns municípios, com os promotores, para tentar, na medida do possível, na medida da condição, conseguir atender aquela necessidade. Né? Então hoje eu acho que o ponto primordial,
E aí eu gostaria até de fazer um adendo, aproveitando o momento, né, agradecer o senador Alan Rick. Ele está pleiteando em Brasília uma visita do representante lá do Ministério do Desenvolvimento Regional, Dr. Denilson, ao Acre a partir do dia 13, né, para a gente tentar discutir a criação de consórcio. Qual é a diferença do consórcio para a associação? A associação é muito rígida, né? Ela tem algumas funções diferenciadas. O consórcio não, o consórcio ele pode captar recursos. Então nós podemos trabalhar com o Fundo da Amazônia, trabalhar com o BID, o BNDES, através de consórcio, para poder financiar a criação desses aterros sanitários, né? Fazer uma melhor coleta, gerar investimentos que possam trazer depois a coleta do gás para gerar investimento dentro da gestão. São formas de você tentar melhorar o saneamento. Mas esses consórcios de municípios, eles seriam, digamos, gerenciados ou manipulados ali pela AMAC também? No caso, a gente poderia entrar nessa primeira parte, na parte de assessoria, né? Na montagem dos consórcios. E se for de vontade dos prefeitos e ver que a AMAC pode contribuir através de um conselho deliberativo, com cadeira, com representação, a gente pode entrar também, né, nesse formato da gente trazer mais esses investimentos, né, de fundos perdidos ou então através mesmo até de financiamentos. Mas você defende a realização desses consórcios por regionais, igual tipo consórcio do Vale do Juruá, Vale do Envira, Vale do Purus, é mais ou menos assim que você, então, ou não? Depende de cada segmento. Depende, porque é o seguinte, realizamos visitas técnicas, né, no ano de 22, né, fomos a Uberlândia conhecer um aterro sanitário da região, né, lá em Uberlândia... Uberlândia é uma metrópole regional, regional, né? Ela tem uma composição de mais de 30 municípios no seu entorno, né, Uberlândia tem mais de 750 mil habitantes, que é quase o tamanho da nossa população, né, do estado todo. E lá eles fazem uma coleta de lixo onde eles estão produzindo gás e o gás transformando em energia. E isso está servindo para o município repassar para as famílias carentes através de subsídios, né? E assim... Isso pode ser adotado aqui. Né? Pode ser adotado, né? Só que para gerar um benefício tem que haver mais de 100 toneladas de coleta de lixo dia, né? Então hoje, tirando o Rio Branco, nenhum município tem essa coleta, né? Então eles teriam que se unir. A ideia é criar um consórcio só, né, para atender os 22 municípios e criar esse consórcio trabalhando nas regionais. Talvez unir Alto Acre e Baixo Acre numa regional e fazer um aterro central. E aí também pode fazer o seguinte, é uma pergunta. Sim. Na regional do Alto Acre, por exemplo, aí o consórcio ali decide que pode atuar na questão do aterro. Já no Juruá é um outro problema, e aí isso pode... Pode. Assim. Cada regional vê a sua melhor forma de resolver o problema, né? Como a gente falou no intervalo. Qual é o problema da política pública que vem para o nosso estado? Ela vem de cima para baixo. Aí lascou. E aí a gente vai tentar criar uma política local que atenda os nossos municípios do mesmo, que seja benéfica para todos, né? Às vezes a solução que vai ser dada aqui no alto e no baixo não é a mesma que a gente pode dar no Juruá. Né? Então, por isso que esse consórcio vai conseguir esses investimentos, né? Até mesmo financiado pelo governo federal, que já existe um fundo lá que pode financiar isso, fazer todo um estudo, prospectar interesse, né, de quem queira manusear esse lixo aqui no estado, né, e abrir através de PPP, né, que são as parcerias público-privado, que a gente sabe que onde tem o público e o privado andando junto, a tendência é dar certo. A tendência é dar certo desde que tenhamos órgãos fiscalizadores atuando ali, né? Porque essa é uma parceria que dá certo, mas pode ser perigosa. Né? Mas o interesse público acima de tudo, né? Essa é a grande referência. Então, agora, essa ideia foi... Agora eu queria saber, isso já foi discutido com os parlamentares, essa turma nova que está entrando, eles já estão cientes? Já foi. Em novembro nós tivemos uma reunião em Brasília, né, no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde tiveram presente senador eleito Alan Rick, deputado federal naquele momento, e o deputado federal eleito Zezinho Barbari, né, onde foi exposto essa situação que poderia vir aqui para o estado do Acre. E aí, quando eu faço o adendo ao Alan, é porque ele pediu um carinho ao Ministério do Desenvolvimento Regional que o Acre fosse piloto, né? E aí eles se prontificaram, né, a colocar o Acre como um estado piloto nessa linha do resíduo sólido, né? Por quê? Só são 22 municípios,
Eu até brinco lá na MAC, a gente consegue reunir os 22 prefeitos numa sala, né, diferente de outros estados, né? Rondônia tem mais de 50, o Amazonas mais de 50. Sem dúvida. O Acre, a gente tem esse privilégio de poder ter prefeitos que podem se reunir independente de ação política e sim de interesse público. E para o governo federal, isso que é interessante a gente pensar também. Seria importante, se ele resolve, por exemplo, essa situação relacionada a resíduos sólidos no Acre, já é possível ele colocar no portfólio lá do Brasil, olha, tem um estado que virou referência aquilo ali, esse é um problema superado. Já é um tiquinho a mais ali que o camarada dá, né? Então acho que é por aí. E o governo do estado do Acre deveria ter o mesmo olhar em relação aos municípios, né? Mas assim, essa nova gestão, né, Itaã, assim, eu até parabenizo o governador, né, pela essa nova atuação aí da sua equipe de governo, né? Eu já tive a graça de conversar com o Coronel Ricardo, né, secretário de planejamento. Né? Conversei com o secretário da SEDU também, o próprio secretário da Secretaria de Tecnologia, que agora está com empreendedorismo e turismo, todos estão bem alinhados em tentar fazer ações conjuntas entre município e estado, né? E a gente acha que a MAC pode ser o elo, né? Onde a gente está discutindo ali a política não partidária, e sim a política pública, aquela política que realmente vai chegar no cidadão, vai gerar o benefício, vai gerar o conforto. E graças a Deus, essa nova legislatura do governador Gladys Cameli, através também do nosso presidente Tião Bocalon, né, a gente está fazendo essa rota de aproximação de todas as ações técnicas, né, e políticas também, podemos dizer política também, né, porque no final da técnica vai gerar o ganho político, né, o capital político. Sem dúvida nenhuma. E o principal beneficiário de tudo isso é a população, que é o que nós visualizamos como associação. Eu creio que é isso que o governador visualiza, é isso que o presidente visualiza, né, o nosso grupo técnico lá, nosso presidente Tião, nossa vice-presidente Fernanda, nosso secretário-geral agora, o prefeito Zequinha de Cruzeiro do Sul, que estão encabeçando a MAC. Né? Então, a política ali está bem em torno da população. Marcos, nosso tempo acabou, queria agradecer. E esse assunto consórcio, acho que dá para a gente dar uma destrinchada ainda mais aqui. E o espaço está aberto. Muito obrigado. Obrigado, Itaã. Agradeço a todos que estão assistindo nesse momento, né? Dizer que é um prazer estar aqui, né? E que o nosso interesse é esse, é criar políticas que tragam benefício para toda a nossa população. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo. Já voltamos com Gazeta Entrevista.